Você prefere frio ou calor? Esse é o motivo número 1 de briga na internet. Tá, talvez seja um exagero dizer que é o motivo número 1, mas sempre rola aquela discussão de que frio é vida, o que bom mesmo é curtir o sol. Não importa qual seja o seu clima preferido, você deve concordar que calor ou frio em excesso podem ser muito ruins. Bem, é exatamente assim que o mundo estava no ano de 2019. Mudanças climáticas graves se tornaram frequentes. Em todos os lugares aconteciam mudanças nos níveis dos oceanos, aumento da temperatura e derretimento do gelo polar. Diferentes partes do mundo sofrem desastres naturais, como os tsunamis, inundações, secas, erupções vulcânicas, terremotos, debate entre políticos, tufões e assim por diante. Cidades e países são destruídos em segundos. Manhattan é engolida pelo rio East. E uma onda de calor tira a vida de milhões de pessoas em Madrid. Nessas condições, nenhum país pode resolver o problema sozinho. Então o mundo se reúne para lutar contra a natureza. As Nações Unidas financiam um projeto único com os melhores cientistas do mundo para criar um satélite chamado Dutch Boy. Os cientistas trabalham sem parar, não como representantes de suas nações, mas sim representantes da humanidade. Depois de muito esforço, eles finalmente encontram uma maneira de controlar as tempestades com uma teia de milhares de satélites conectados ao satélite Dutch Boy. Os satélites servem para aplicar medidas contra os desastres naturais, em partes específicas do mundo. Essas medidas afetam os elementos básicos do clima e controlam conforme o necessário em cada lugar. O projeto é supervisionado por cientistas da Estação Espacial Internacional. A missão dá muito certo, e a situação do mundo melhora em poucos dias. O Dutch Boy foi programado e desenhado pelo engenheiro, chamado Jake Lawson. Ele também lidera o grupo de cientistas e é a principal razão por trás do sucesso da missão. Após a situação ter sido resolvida, um problema aparece quando o governo dos Estados Unidos tenta assumir o satélite, afirmando que o Dutch Boy pertence ao governo americano. Para isso, eles terão que conseguir a permissão de Jake, mas Jake acredita que o projeto não pertence a um único país. Apesar de ser um cidadão americano, ele não aceita a oferta e por causa disso é demitido de sua função. Jake é então substituído por seu irmão mais novo, Max. Ele sabia sobre o plano de demitir Jake e até ajudou nisso. Jake vai embora com raiva, prometendo nunca perdoar Max. 3 anos se passam, e durante todo esse tempo, o Dutch Boy trabalhou da melhor forma possível e estabilizou o clima na Terra. Mas um dia, o exército dos Estados Unidos no Afeganistão encontrou uma tribo no meio do deserto. Para sua surpresa, o lugar que costumava ser quente está congelando. Parece que uma geada congelou a região junto com seu povo, em questão de segundos. A situação é imediatamente levada ao governo americano, e é realizada uma reunião para discutir o assunto. Do lado de fora da sala de reuniões, Max encontra sua noiva, Sarah Wilson, que é uma agente do serviço secreto. Na reunião, presidente e secretários declaram que um defeito no satélite afegão ligado ao satélite Dutch Boy foi o motivo para o congelamento da região. Em vez de assumir a responsabilidade, eles discutem como podem manter o incidente em segredo para que não sejam criticados. Isso deixa Max enfurecido, porque ele acabou traindo o próprio irmão, mas se preocupa de verdade com a vida das pessoas. Ele sugere enviar um engenheiro para a Estação Espacial Internacional para relatar o problema para os Estados Unidos. Dessa maneira, eles podem ter certeza que o problema não vai acontecer novamente no futuro. O secretário de Estado americano, Leonard Deacon, pede a Max para enviar Jake para a estação espacial porque ele é o único que conhece o Dutch Boy, como a palma da sua mão. Max não gosta muito da ideia, mas vai se encontrar com o irmão imediatamente. Enquanto isso, na estação espacial, os cientistas e astronautas substituem o satélite afegão e um astronauta é enviado para coletar todos os dados do satélite antigo e descobrir qual é o problema com ele. Ele coleta os dados do satélite em um disco rígido e o esconde, quase como se alguém lhe tivesse ordenado a fazer isso. Logo depois, ele entra em uma câmara de ar e fica preso lá. As janelas quebram e ele é jogado no espaço. Pelos últimos 3 anos, Jake viveu na Flórida e sua filha Hannah o visita todo fim de semana. Max chega na casa do irmão e encontra Hannah. Ela diz ao tio que Jake tem construído diferentes tipos de máquina porque seu amor pela engenharia nunca diminui, mesmo depois de perder o emprego. Max então encontra Jake, que não fica nada feliz em ver o irmão. Max diz a ele que o Dutch Boy está com defeito, mas Jake, cheio de confiança, afirma que não é possível porque sua criação é simplesmente impecável. Ele não entende o que pode ter acontecido, mas concorda em voltar à estação espacial e investigar o mau funcionamento. Somos levados então para a sede do Conselho Climático em Hong Kong, na China. Um supervisor do programa Dutch Boy, Chen Long, está em seu escritório trabalhando como de costume. Lá faz muito calor, então Chen vai a uma mercearia próxima e compra um pouco de água e ovos. Todo mundo sabe que ovos ajudam a diminuir o calor, né? Quando Chen volta para o carro, ele deixa os ovos cair na rua e fica assustado ao vê-los sendo cozidos por causa da temperatura. Se eu não me engano, isso acontece no Brasil também, né? De repente, um terremoto atinge a cidade, o solo começa a cuspir lava quente. As pessoas entram em pânico e correm tentando salvar suas vidas. Chen rapidamente entra em seu carro e dirige para longe, enquanto a rua atrás dele se abre.
Logo, os arranha-céus tombam e a cidade é destruída. Chen, de alguma forma, consegue se salvar depois de chegar a uma ponte com uma temperatura mais baixa. Jake está na estação espacial pela primeira vez em 3 anos. A cientista-chefe e comandante da estação, tem esse nome feio aí, Ute Fassbinder. Vou chamar ela de Yute. Recebe Jake e o apresenta ao resto da tripulação. De volta à Terra, Shen liga pra Max e informa que ele não pode entrar no banco de dados do Dutch Boy. Ele acredita que alguém está tentando impedi-los de descobrir por que a temperatura subiu tão de repente. Max tenta entrar, mas até o acesso dele é negado, confirmando que o banco de dados foi hackeado. Chen então revela que se o Dutch Boy tem uma falha no sistema geral, uma geotempestade vai acontecer e será muito pior do que as condições climáticas extremas que eles já estavam tentando prevenir, já que desastres climáticos vão acontecer em todo mundo ao mesmo tempo. Uma geotempestade pode eliminar a humanidade e destruir a Terra para sempre. De repente, um grupo de homens entra no escritório de Shen. Ele consegue se esconder a tempo e assiste os homens levarem seu computador e todos os dados que ele tinha coletado sobre o defeito do satélite. No dia seguinte, Max pede a Ana, uma especialista em segurança cibernética, para verificar o que está de errado com o banco de dados, que alguém hackeou o mainframe e está excluindo informações importantes. De volta à estação espacial, Jake e sua equipe assistem um vídeo do acidente na câmara de ar e descobrem que um disco rígido ficou preso na torre de comunicação na hora do acidente. Jake e Yute caminham no espaço e conseguem recuperar o disco, mas Jake não confia na tripulação e mente, dizendo que eles perderam o disco no espaço. Jake e Yute secretamente entram no banco de dados e descobrem que os satélites foram programados para funcionar mal em Hong Kong e Afeganistão, mas não conseguem descobrir quem fez isso e por quê. Eu aposto que foi o Thanos, hein? Chen vai para os Estados Unidos para se encontrar com Max e contar a ele tudo o que ouviu dos homens que invadiram seu escritório. Mas antes que possa conversar com Max, um estranho o empurra no meio da rua e um carro atinge o cientista. Max corre para tentar ajudar seu amigo e antes que ele dê seu último suspiro, Shen diz a Max algo sobre um projeto chamado Zeus. Jake conta pra Max o que está acontecendo na estação espacial. Ele acredita que alguém do mais alto nível de governo está por trás do mau funcionamento do satélite. Max fala sobre isso com Dana, e os dois procuram um projeto chamado Zeus no mainframe. Eles então descobrem que alguém está usando o Dutch Boy para atacar cidades específicas, e com certeza é algum oficial do alto escalão em acesso ao mainframe, mas eles ainda não sabem quem. Jake acredita que alguém programou um vírus no sistema do Dutch Boy para controlá-lo. A única maneira de parar isso é reiniciar o satélite para que o vírus possa ser destruído, mas para isso eles precisaram das digitais do presidente. Bom, o problema é que eles não confiam no homem, pois suspeitam que seja justamente o presidente que está por trás de tudo que aconteceu. Jake acredita que o presidente esteja usando o Dutch Boy para destruir os países inimigos dos Estados Unidos. Max então começa a trabalhar para conseguir as digitais do presidente e impedir que a geotempestade aconteça. Mas no meio de toda essa confusão, Jake fica sabendo que 200 outros satélites começaram a funcionar mal. Uma tempestade de granizo atinge o Japão e tira a vida de centenas de pessoas. A temperatura no Brasil cai, congelando o mar e as pessoas na praia. A estação espacial é avisada sobre uma geotempestade que chegará em 1h30. Os cientistas então iniciam um protocolo de autodestruição. Jake e sua equipe programaram esse protocolo para destruir a estação espacial caso ela caísse na Terra. Agora, todos os cientistas têm que deixar a estação para salvar suas vidas. Nesse momento, Jake descobre que um dos seus companheiros de equipe, Duncan, é responsável por colocar o vírus no sistema do Dutch Boy. Os dois entram em uma briga e Duncan é sugado para o espaço por causa de uma janela quebrada. Na Terra, Max assiste um discurso presidencial quando o secretário de Estado, Leonard, pergunta se está tudo bem. Max revela que o presidente está usando o Dutch Boy para destruir outros países, e Leonard pergunta a ele sobre o projeto Zeus. Max acha estranho porque ele nunca havia falado nada sobre esse projeto. É então revelado que Leonard que é o responsável pelo mau funcionamento do Dutch Boy. Ele quer pegar o lugar do presidente, culpando pelo mau funcionamento do satélite. Assim que Max percebe isso, Leonard tenta eliminá-lo, mas o homem consegue se salvar e pedir a ajuda da agente Sarah. Os dois planejam sequestrar o presidente, pegar suas digitais para reiniciar o satélite e salvar o planeta. Sarah então provoca uma confusão, fazendo os seguranças levarem o presidente embora. Ela então bate em um dos seguranças e leva o presidente para um carro junto com Max. O casal explica tudo para o presidente enquanto são perseguidos pelos homens de Leonard. Enquanto isso, vários tornados atingem Mumbai, enquanto uma onda de calor atinge a Rússia, acabando com a vida de centenas de pessoas. Na estação espacial, toda a tripulação entra em um ônibus para voltar para a Terra, mas Jake e Yute ficam atrás porque alguém tem que reiniciar o satélite manualmente depois que Max pegar as digitais do presidente. Na cena seguinte, Max e Sarah conseguem que Leonard seja preso e ele não parece nem um pouco arrependido por destruir a vida de tantas pessoas. Depois que Leonard é preso, Max e Sarah levam o presidente para
sede da missão. Lá, o presidente fornece suas digitais e faz uma videochamada para agradecer Jake por seu sacrifício. Max então percebe que seu irmão vai perder a vida ao reiniciar o satélite e pede desculpas por mandá-lo para essa missão. Jake então pede a Max para cuidar de sua filha e se apressa para reiniciar o satélite. Faltando apenas alguns segundos para a Geostorm acontecer, ele e Uchi conseguem reiniciar o sistema e todas as calamidades naturais do mundo desaparecem em segundos. O mundo é finalmente salvo, mas Jake e Uchi estão agora na estação espacial, que está prestes a se autodestruir. Para se salvar, eles entram em um antigo satélite, que se lança para o espaço sem destino. Os dois assistem a estação espacial explodir em pedaços. Felizmente, um dos cientistas da missão viu o satélite de Jake e Uchi e enviou um transporte para buscar os dois. O transporte finalmente se conecta ao satélite e volta para a Terra, salvando Jake e Uchi. 6 meses se passaram. Jake foi nomeado para cuidar da estação espacial recém-construída. Agora, ele e Max têm um bom relacionamento como irmãos e colegas de trabalho. O filme termina com a filha de Jake narrando que, enquanto as pessoas se lembrarem que compartilham um futuro, a humanidade vai sobreviver. A crise climática é real, mas se trabalharmos juntos, Gerard Butler poderá nos salvar. Caraca, legal, né? Diferentes partes do mundo sofreram desastre. Quase como se alguém lhe tivesse dado. Meu Deus, que isso? Diferentes tipos de máquina, porque ela diz ao tio sobre o defeito do site do satélite. Programou um vírus no sistema do Dutch Boy para contratá-lo. Oxe, tô doida. Jake e sua equipe programaram esse protocolo para destruir a expansão espacial,